Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a água doce dos continentes, como está distribuída e como é utilizada pelas sociedades. Esse material encontra-se presente entre as páginas 106 e 113 do livro didático. Com relação à distribuição, não só da água doce, como também da água salgada, né? Os oceanos, no caso, correspondem a quase 71% da área total do nosso planeta. E os rios, as geleiras e os lagos também ocupam vastas áreas das terras emersas. É por isso que o nosso planeta é conhecido como planeta água ou planeta azul, justamente por conta da grande disponibilidade de recursos hídricos. Vamos agora falar um pouco sobre os rios, né? Os rios, eles são cursos naturais de água doce, ou seja, água que não tem uma grande concentração de sais, né? E essa água, ela pode ter origem em pode ter diferentes origens. Ou pode ser subterrânea, pode ser da chuva e também um rio ele pode se originar a partir do derretimento de geleiras. Então, essa água, né, desses rios são utilizadas pela sociedade para diferentes finalidades, para obtenção de água e alimento, para geração de energia, navegação, irrigação e até mesmo lazer. O rio ele vai correr, né, ele vai cortar, na verdade, uma área, e essa área vai estar drenando água, né, a água da chuva, justamente para esse curso hídrico. Essa área é conhecida como bacia hidrográfica. No caso, uma bacia é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Observem nessa imagem cada componente, né, de uma bacia hidrográfica, iniciando pela nascente. Um rio ele sempre vai nascer numa área mais elevada do terreno e é, vai correr até chegar aos pontos mais baixos, seja, por exemplo, o mar, um lago. Então, ele vai desaguar, né? O seu ponto final é a foz. Ao longo desse percurso, né, o rio principal ele vai receber água de diferentes afluentes, que vocês podem observar aí, onde estão aparecendo as setas, né? E essa área, né, ela vai ser delimitada pelos pontos mais altos do relevo, que são chamados divisores de água. Então, esses divisores, essas áreas mais altas, delimitarão as áreas que drenarão águas para os diferentes rios, os diferentes cursos hídricos. Prosseguindo aqui com relação ao volume. Cada rio, no caso, né, apresenta o seu volume. E esse volume, ele vai sofrer variações, né? O volume da água dos rios vai sofrer variações dependendo da estação do ano em que se encontra. Então, na estação chuvosa, é claro que o volume ele vai ser maior. Já na estação de estiagem, esse volume vai diminuir. Essa variação, né, recebe o nome de regime fluvial. É justamente o regime de variação do volume dos rios. E eles podem se diferenciar, né, em dois aspectos. Existem os rios perenes e os rios intermitentes. Os perenes são aqueles que possuem água, né, ao longo de todo o ano, ou seja, eles nunca secam. Já os rios intermitentes são aqueles que apresentam água no seu curso, né, apenas no período chuvoso. No período de estiagem, ele não possui água no seu curso. Com relação ainda aos rios e ao relevo, cabe distinguir aqui algumas características marcantes entre os rios de planalto e os rios de planície. Os rios de planalto, eles apresentam, por conta da forma do relevo, né, o planalto, então ele pode apresentar, na verdade, inúmeras quedas d'água. E essas quedas, né, podem ser aproveitadas, no caso, para geração de energia. Então, os rios de planalto são muito apropriados para a obtenção de energia por meio das hidrelétricas. Ele não é muito apropriado, no caso, para navegação, a não ser que se construa uma eclusa. Já os rios de planície, né, eles são apropriados naturalmente para navegação e para pesca, justamente porque percorrem áreas planas. Aqui vocês podem observar, né, imagens de rios de planalto, que são justamente esses que possuem essa hidrelétrica, essas cataratas,
E os rios de planície, que são rios que correm em áreas planas. No caso aqui, coloquei a imagem do rio Amazonas. Prosseguindo aqui agora falando um pouco das geleiras, né? O que são as geleiras? São massas de gelo, que no caso elas vão se formar em regiões frias do nosso planeta, né? Áreas montanhosas, ou se não os polos, onde no caso a queda de neve ela é superior ao degelo. Então esse acúmulo, né, vai formar aí essas grandes massas. Então, como eu falei, é comum que ocorra em áreas de grande altitude, como topo de montanha, né, e os polos, né, norte e sul do nosso planeta. Prosseguindo aqui, outro importante reservatório de água nos continentes são os lagos. Os lagos eles são originados também pelo acúmulo de água em áreas baixas do terreno. Então, esse acúmulo também pode ter diferentes origens. Um lago ele pode surgir a partir do acúmulo de água de um rio ou de uma fonte. Então, essa área baixa, né, nessa área baixa do terreno, a água vai se acumular e formar um lago. Existem três tipos de lagos, né? Existem os lagos fechados, que são aqueles que possuem água salgada, ou seja, eles não têm nenhuma abertura, né? E é por isso que essa água fica salgada, porque ela fica parada, certo? Existem os lagos de água doce, que é quando existe alguma abertura, algum rio, né? Alguma abertura que permite a movimentação dessa água. E existem os lagos artificiais, que são aqueles construídos pelo homem. Aqui vocês podem observar um lago que provavelmente se forma, né, a partir do derretimento da neve dessa área, essa área elevada. E aqui podemos observar um lago artificial, ou seja, uma barragem. Prosseguindo, agora falando um pouco sobre as águas subterrâneas, né? As águas subterrâneas, gente, são aquelas que se encontram no subsolo. E um terço da água doce do planeta, ela se encontra justamente nessas camadas mais profundas. Então, observem bem essa imagem da crosta, né? E abaixo da superfície podemos observar, no caso, um reservatório. Esse reservatório ele contém, no caso, é um reservatório de água e essa água, né, ela é proveniente da chuva, certo? Então, quando chove, uma parcela da água escoa para os rios, né, mares e oceanos e a outra parte infiltra, certo? Essa água que infiltra, no caso, vai estar aí formando, abastecendo os reservatórios subterrâneos. Quando essa água ela chega, né, na superfície, ela aflora, formam-se nascentes de rios e também os lagos. Aqui a gente pode ver, né, uma nascente. Com relação agora à distribuição dessa água que se encontra em nosso continente, né, da água doce do nosso continente, 60% dessa água disponível se encontra em apenas 9 países. E quais são esses países que apresentam a maior disponibilidade de água doce? Então, Brasil, a Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru são países que possuem uma grande disponibilidade de água doce, certo? Porém, gente, ainda tem, dentro mesmo desses próprios países, né, pode ocorrer a escassez hídrica, tendo em vista alguns pontos. Por exemplo, a distribuição irregular dessa água, que no nosso país é comum, por exemplo, esse exemplo. Por quê? A região Nordeste, por conta da escassez de chuva, né, do clima, da natureza da região, possui menos água do que o restante do país, dispõe de menos recursos hídricos. Então, essa escassez também pode se dar por conta da poluição das águas, principalmente nos grandes centros urbanos, né? E como eu falei, por conta da escassez de chuva, dentro de um mesmo país, por exemplo, pode ocorrer que em algumas áreas chova muito e em outras pouco, certo? Então, essa escassez hídrica pode ocorrer até mesmo dentro desses países que possuem uma grande disponibilidade de água doce. Com relação aos países que não dispõem de muitos recursos hídricos, né, de muita água doce, uma das principais alternativas é, no caso, a dessalinização. A dessalinização é um processo que retira os sais da água, né, tornando-a potável. Então, esse processo ele é utilizado por países, né, que não dispõem de muita água doce, como por exemplo Israel, que é o país que mais utiliza essa técnica no mundo, né? Porém, pessoal,
essa técnica tem um custo elevado ainda, principalmente quando se fala em abastecer grandes populações. Então, aqui a gente pode observar uma imagem, ela é justamente de uma estação de dessalinização em Israel. A água, ela é considerada, né, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, como um direito humano. Então, todos os povos, seja qual for o seu estágio de desenvolvimento e as condições sociais e econômicas, né, têm direito a ter acesso a essa água potável em quantidade e qualidade iguais às suas necessidades básicas. Porém, né, a água muitas vezes ela é tratada esse recurso muitas vezes é tratado como uma mercadoria e não como um direito. Então, esse direito, infelizmente, ainda não é assegurado a todas as pessoas. Prosseguindo aqui, com relação ao consumo, né? Como ocorre esse consumo? Então, a sociedade, né, utiliza a água tanto para o consumo próprio como também para diversas atividades econômicas. É, no caso, um recurso essencial para a sobrevivência, né, para a vida na Terra. Então, a gente utiliza a água desde as nossas atividades cotidianas, né, nosso consumo próprio nas nossas residências, até o desenvolvimento das atividades econômicas da sociedade. Por exemplo, a agricultura, né, é a atividade que mais utiliza água. Cerca de 70% da água consumida no mundo é justamente para irrigar, né, áreas cultiváveis. Então, essa atividade também ela é responsável não só por esse percentual altíssimo, né, de consumo, como também pela contaminação, tanto das águas superficiais como subterrâneas, por conta da utilização, né, de alguns agrotóxicos, que acabam por contaminar as águas superficiais e também os reservatórios subterrâneos, a água que está presente no subsolo. Aqui vocês podem observar algumas imagens, né? Cerca da metade dessa água, né, que é destinada à irrigação, também se perde, pessoal. Além desse enorme gasto, ainda tem a questão do desperdício, por conta de vazamentos, né, principalmente nas tubulações que levam essa água até essas áreas cultiváveis. Com relação à indústria, né, a indústria é o segundo setor que mais consome água, cerca de 19%. Apesar das grandes inovações nos últimos tempos, né, das inovações tecnológicas nesse processo de produção, ainda ocorre muita contaminação das águas por resíduos industriais, né? Então, essa contaminação ainda é elevada e ocorre principalmente nos grandes centros urbanos, que é onde se concentra o maior número de indústrias. Aqui vocês podem observar algumas imagens, né, justamente do despejo de resíduos industriais em cursos hídricos. Com relação ao consumo doméstico, né, representa no caso 11% do consumo de água, certo? Mas muita dessa água, no caso, ela é desperdiçada em vazamentos, né, nas tubulações de distribuição. Então, muito desse percentual ainda é perdido. A população dos países desenvolvidos geralmente, né, tem um melhor acesso à água potável. Aqui nós podemos observar alguns usos, né, das nossas atividades cotidianas. Então, a água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência, para a vida, né, das sociedades, dos animais e das plantas. Gente, por hoje nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.